eu gostaria de tratar da proximidade da vinda do Senhor. Cremos com toda a certeza que o Senhor está vindo muito em breve. Vamos ler o versículo de introdução em João 14. Esta é a primeira vez que o Senhor anunciou que ele viria tomar o que era seu para estar com ele na casa do Pai. Isso aparece muitas vezes depois nas Escrituras, mas esta é a primeira vez que o próprio Senhor apresenta esse assunto maravilhoso. João 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Esta é uma promessa maravilhosa que o Senhor deu a seus discípulos para consolar seus corações. E certamente é um conforto para nossos corações saber que o Senhor está vindo para nos tirar desse mundo corrupto e doente que vivemos. O próprio Senhor colocou essa esperança diante de nós, que Ele irá nos levar para casa. Agora, a questão que queremos tratar esta tarde não é o fato de que o Senhor virá, porque temos Sua própria palavra prometendo isso. Nossa pergunta é, quando? Quando Ele virá? E a resposta que eu quero lhe dar das Escrituras é esta: muito, muito em breve. Agora, eu não quero simplesmente dizer, como um pressentimento que tenho alguma ideia de alguns teólogos. Não, querermos mostrar nas Escrituras como sabemos que o Senhor está vindo muito, muito em breve. Quero examinar 4 passagens diferentes das Escrituras que nos mostram esse fato impressionante, que o retorno do Senhor é iminente. Vejamos Daniel 12 como ponto de partida. Você sabe que o livro de Daniel fala a respeito de profecias e assuntos proféticos, fala sobre a restauração e bênção de Israel no que se chama últimos tempos, últimos dias, fim dos tempos. Mas há algo em Daniel 12 que indicaria a proximidade do retorno do Senhor. Nós não temos o arrebatamento, o Senhor vindo nos levar para o céu no livro de Daniel. No entanto, Daniel descreve o que acontecerá nos últimos dias, após o arrebatamento. Daniel 12:4 diz: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro, até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Isto descreve a hora do fim, quando Deus se refere a Israel e os abençoa após um tempo de dificuldade. Daniel 12:1 nos diz que haverá um tempo turbulento, a grande tribulação, que sabemos, virá sobre este mundo. Sabemos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Mas o tempo do fim será caracterizado pelas 2 coisas mencionadas aqui. 1. Muitos correrão de um lado para outro, e, 2. O conhecimento aumentará. Esse foi o caso nos últimos 150 anos. Pense nisso. O avanço do conhecimento que aconteceu nos últimos 100 a 150 anos foi surpreendente. Pense nos computadores que temos e em todos os avanços na ciência e tecnologia médica. Tudo isso é uma prova de que definitivamente estamos nos últimos dias. Pense em como, há milhares de anos, a história do homem avançou, puxando uma carroça com um cavalo, trabalhando com madeira, martelo e coisas assim. E então, de repente, nos últimos 150 anos temos computadores e rádios e todos os outros tipos de aparelhos que você pode imaginar. Pense na ciência médica. Agora existe uma câmera tão pequena que vai dentro da corrente sanguínea, dentro de suas veias e tira fotos do que está acontecendo dentro do seu corpo. Essa é uma das 1000 coisas que eu poderia usar esta tarde para ilustrar os recentes avanços tecnológicos nos últimos 100 a 150 anos. Talvez já tenha contado essa história. Um dia meu pai voltou para casa da escola e disse a seu pai: Papai, eu vi carro hoje. Seu pai disse: Você não viu? Ele não acreditou, e meu pai teve que fazer tudo o que podia para convencer seu pai de que ele tinha visto um carro. Isso foi no tempo do meu pai, o que não faz muito tempo. É incrível pensar que, no tempo da nossa vida, houve tal avanço no conhecimento, na proporção que estamos falando aqui. Não ignore o comentário em Daniel 12:4, muitos correrão de uma parte para outra. Este versículo descreve pessoas que atravessam a terra em aviões, indo e vindo, estabelecendo um ritmo de vida incrível. Antes, os dialetos locais eram mais facilmente identificados porque as pessoas não viajavam. Povos viviam a 20 milhas um do outro e falavam diferentes dialetos, porque nunca saíam de onde moravam. Hoje, estamos zigue-zagueando por todo o país e em todo o mundo. Isso só aconteceu nos últimos anos. Há quanto tempo as companhias aéreas comerciais existem? Acho que logo após a Segunda Guerra Mundial, 1947 ou 1946.
Estamos falando de coisas com as quais temos que nos acostumar neste mundo. Nossos filhos não sabem o que é viver sem computador. É incrível como eles podem operar esses telefones. Meu pai não sabia nada sobre isso. Na verdade, eu não conhecia nada sobre isso e demorei para aprender. O que caracterizará os últimos dias, quando Deus trabalhará com Israel novamente, é que esse conhecimento será amplamente aumentado e os homens estarão correndo por todo o mundo com meios de transporte mais sofisticados. Isso não descreve o nosso dia. Sabemos uma coisa desta passagem: estamos perto do fim dos tempos e sabemos que o Senhor virá para nós antes disso. O que isso nos diz? Que estamos muito perto do momento em que o Senhor vai descer com alarido e nos chamar a todos para o arrebatamento, como lemos em Tessalonicenses 4. Mas há outras indicações da proximidade da vinda do Senhor. Mateus 25, 1-13. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, sairão ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5, loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide, antes, aos que o vendem e comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou com o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E, depois, chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. As últimas 5 ou 6 palavras não deveriam estar aqui, sobre a vinda do Filho do Homem. O assunto aqui é a chegada do noivo, não a vinda do Filho do Homem. Na tradução de Darby, as últimas 6 palavras desse versículo 13 foram omitidas. Deve-se ler: você não sabe nem o dia nem a hora. Ponto. A semelhança do reino nos mostra 4 etapas na história da profissão cristã. Aqui temos uma pequena figura da profissão cristã. A primeira etapa começa quando diz que todas saíram. 10 virgens saíram com suas lâmpadas para encontrar o noivo. Isso marca a postura original da igreja nos primeiros dias, no tempo dos apóstolos. Eles eram separados de tudo, fosse secular ou religioso, que era inconsistente com a santidade de Deus. Eles saíram com um propósito, para esperar o noivo que viria. Mas então descobrimos que 5 delas eram loucas e 5 eram prudentes. Em outras palavras, a profissão cristã foi misturada com crentes verdadeiros e os meramente professos, e desde então tem havido uma mistura. Eu gosto de chamar isso de profissão cristã porque envolve mais do que apenas a igreja, e inclui aqueles que professam ser crentes e aqueles que realmente são. Mas diz aqui que tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Esta é a segunda fase da história da profissão cristã. Pouco depois dos dias dos apóstolos, a igreja perdeu de vista o fato de que o Senhor, o noivo, estava vindo, e adormeceram para essa verdade. Esta foi uma condição que permeou a profissão cristã por 1500 anos, de qualquer maneira, mais de 1000 anos. As pessoas não tinham ideia de que o Senhor viria para levá-las para casa, como lemos em João 14. Elas conheciam pelas Escrituras sobre a aparição de Cristo para juízo, mas não tinham ideia do arrebatamento. Parece que foi riscada das mentes da chamada igreja naquela época. Tomada de sono, dormiu. Isso leva a uma cena noturna e traz diante de nós a ideia de idade das trevas, que durou muitos séculos. A terceira etapa na história da profissão cristã é o que lemos no versículo 6. À meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Naquela época, na profissão cristã, tomou-se consciência do fato de que o Senhor estava vindo. Qualquer um que entenda a história da profissão cristã sabe que esse grito da meia-noite aconteceu há cerca de 150 anos, em meados dos anos 1800, quando os irmãos cavaram na Escritura e aprenderam, comparando a profecia e as Escrituras do Novo Testamento, que o Senhor estava vindo, que o arrebatamento estava prestes a acontecer. Houve um clamor e a profissão cristã tomou conhecimento no século XIX da volta do Senhor, como lemos em João 14, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aí vem o esposo.
Foi-me dito que a próxima palavra vem não deveria estar no versículo 6. Os tradutores a colocaram lá para nos ajudar a vê-la como um evento, mas é mais do que um evento. Deus trata a vinda do Senhor diante das almas, não apenas como um evento profético no calendário de eventos que acontecerá na profecia, embora seja isso, mas que nossos corações seriam ocupados com a pessoa que está vindo. Nosso noivo está vindo para nós, é Ele. Então, deveria ser, eis o noivo. O grande resultado no ministério cristão do conhecimento da vinda do Senhor foi a apresentação de Cristo. Foi o ministério que apresentou Cristo aos que escutaram e escutarão, e teve um grande efeito. Saí-lhe ao encontro. Havia um retorno ao estado original do início da igreja, que era separada de tudo o que é secular e religioso. Isso existia na profissão cristã no século XIX. Qualquer pessoa que conheça um pouco a história da igreja é capaz de identificar isso. Houve uma grande agitação na profissão cristã sobre este grande fato de que o noivo logo viria. A quarta etapa está no versículo 10, veio o noivo. Este evento encerra a dispensação e fecha o presente dia da graça. Refere-se ao arrebatamento, a vinda do Senhor, veio o noivo. Os que estão prontos irão, os que não estão serão deixados de fora. Entre o clamor da meia-noite e o retorno do noivo, vemos que houve muita comoção. Isso nos fala da comoção que tem estado na profissão cristã nos últimos 100 anos. Todo mundo anda por aí buscando óleo, com foco mais no Espírito de Deus do que no próprio Senhor. As virgens sábias dizem, ide e comprai. Esta é a ideia do trabalho do Evangelho. O trabalho do Evangelho aumentou por causa do entendimento que o Senhor está vindo. Agradecemos a Deus por todo homem que prega o Evangelho e toda mulher que prega o Evangelho. Isso mostra que vocês percebem que o Senhor está chegando e há uma urgência nisso. A quarta etapa, então, como eu disse, acontece quando o noivo vem e as virgens entram com ele para as bodas e a porta é fechada. O grito da meia-noite que alarmou a profissão cristã e despertou a profissão cristã para o fato de que o Senhor estava vindo, aconteceu há 170 anos, e o Senhor ainda não chegou. O que isso nos diz? Isso nos diz uma coisa: devemos estar muito perto, porque Ele cumpre sua promessa. Ele não seria Deus se Ele não cumprisse sua promessa. Nós sabemos que Ele está vindo, nós simplesmente não sabemos o momento. Mas nós sabemos quando, é muito, muito em breve. Outra indicação aparece em Apocalipse 3, quando o Senhor trata da igreja em Laodiceia. Isso aconteceu na profissão cristã logo após o despertar pelo clamor da meia-noite. Apocalipse 13, 14 a 17. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. A condição da igreja de Laodiceia é outro sinal de que sabemos que a vinda do Senhor está muito próxima. Dizemos isso, porque nesses dois capítulos, Apocalipse 2 e 3, temos as 7 igrejas mencionadas. Como você sabe, cada uma delas representa um estágio distinto na história da igreja que é facilmente identificável agora nos dias em que vivemos. O que encontramos aqui na igreja de Laodiceia é uma indiferença incrível com Cristo, e uma incrível ignorância quanto à verdadeira condição da igreja, seu próprio estado. Ela acha que está enriquecida com toda a riqueza espiritual, e não faz ideia de que ela está espiritualmente destituída, nua, miserável e cega. Ela nem tem as coisas mais elementares, como ouro. Ela nega categoricamente o fato de que a profissão cristã está em ruína. Esta é uma atitude que caracteriza o dia em que vivemos. O que restou da recuperação da verdade, dada à igreja no século XIX, é uma indiferença em relação a tudo o que tinha sido recuperado. A profissão cristã, particularmente o lado evangélico da profissão cristã, é marcada por essas duas coisas: 1. Indiferença a Cristo e 2. Ignorância do nosso verdadeiro estado coletivo. Laodiceia ostenta, acha que tudo está bem e bom, tudo certo, é uma negação absoluta da ruína da igreja. Ao olhar para a profissão cristã, podemos ver que somos uma parte desta condição generalizada de indiferença para as reivindicações de Cristo. O que marca a condição de Laodiceia é ter algum conhecimento da verdade que foi recuperado nos tempos de Filadélfia, mas essa verdade não tem efeito moral ou espiritual sobre a vida dela. Não há melhor exemplo disso do que a própria verdade que estamos mostrando esta tarde, a vinda do Senhor. O Senhor está vindo.
Você pode contar a alguém. Eles respondem: sim, eu sei que o Senhor está vindo. Não, isso não muda nada na minha vida. Faço tudo o que quero fazer no dia do Senhor, e coloco meus interesses em primeiro lugar. Ele está vindo, posso dizer os versículos, mas isso não significa nada para mim. Essa é a condição de Laodiceia, e é isso que caracteriza a profissão cristã em geral. Precisamos perceber que esta condição é a última etapa que a igreja experimentará antes que o Senhor venha. Lembre-se, existem apenas 7 estágios, e este é o 7º e final. Se estamos nesse 7º estágio agora, e definitivamente estamos, o que está por vir? Nada além do Senhor e seu clamor. É interessante ver que o Espírito estava falando nos capítulos 1, 2 e 3 de Apocalipse para as igrejas. Depois disso, ele nunca mais fala com as igrejas. Por quê? Porque a igreja, depois do capítulo 3, é vista como tendo ido para o céu. Do capítulo 4 em diante, não lemos nada sobre a igreja até o fim, quando ela sai do céu com o Senhor. No capítulo 19, a noiva e esposa do próprio Cordeiro. Estamos chegando muito perto do fim, quando virá o Senhor com seu clamor, porque a profissão cristã foi marcada pelo laodiceanismo há quase 150 anos. Não foi muito tempo depois que a verdade foi recuperada nos tempos de Filadélfia que este estágio final começou. Finalmente, vamos voltar para Mateus 14, outra passagem que aponta para o fato de que a vinda do Senhor está muito próxima. Esta história é outra imagem que ilustra a história da profissão cristã em relação à vinda do Senhor. Nos versículos 15 a 21, temos o Senhor reunindo pessoas no deserto e alimentando-as. Antes disso, ele estava curando, abençoando e fazendo todos os tipos de obras que caracterizam o mundo por vir, que são chamados de poderes do mundo vindouro. O alimento para os 5.000 é o único milagre que se encontra nos 4 evangelhos. Ele ilustra o ministério terrenal do Senhor Jesus quando ele esteve aqui. Em todos os casos, é significativo e interessante que, quando alimentou os 5.000 com este milagre incrível, todos comeram, se fartaram e disseram nada. Eles não o agradeceram por isso, eles não apreciaram. Em todos os 4 relatos desse milagre, ninguém o agradeceu por isso, ninguém disse: você deve ser o Messias, vamos aceitá-lo e recebê-lo agora. Nenhuma palavra. Isso nos mostra que ele foi rejeitado. Não significava nada para eles, não os movia. E então, imediatamente, a cena muda. Encontramos, então, a partir do versículo 22 em diante que Jesus constrangeu seus discípulos a entrar num barco e ir para o outro lado, enquanto ele enviou as multidões para longe. Ele despede a multidão que acabou de alimentar, que não tinha apreciação pelo que ele fez. Esta é uma imagem dele deixando Israel de lado por um tempo. Os discípulos, uma figura do remanescente da nação, ele coloca em um testemunho completamente novo, o barco, e eles são enviados através do mar. Isso retrata a jornada da igreja como testemunho através deste mundo para outro lado da margem. Quando ele despediu as multidões, é interessante que o Senhor não se junte imediatamente aos discípulos no barco. Primeiro, ele vai para uma montanha, que retrata a sua ascensão ao céu. Ele não vai lá para se distrair, ele vai lá para orar. Esta é a oração sacerdotal intercessora do Senhor Jesus, enquanto o povo dele, a igreja, está naquele barco atravessando o mar para o outro lado. Ele ora lá sozinho. No versículo 25, a 4ª vigília da noite, o Senhor começa a caminhar no mar, e ele vai até eles. A 4ª vigília é a última antes do amanhecer. Isso está perto do fim do tempo da ausência do Senhor durante a noite. Os discípulos o veem caminhar sobre o mar, ficam assustados e gritam. Versículo 26. Isso é como o clamor da meia-noite na história das 10 virgens. Eles podem ver o Senhor chegar. Novamente, isso é algo que tem ocorrido historicamente na história da igreja há cerca de 150 anos. Então o Senhor Jesus diz: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Algo motiva Pedro a sair do barco. Ele estava tão absorto com o fato de que o Senhor estava vindo que ele saiu do barco e caminhou, somente onde a fé pode andar, para o Senhor. Foi o que aconteceu quando a igreja aprendeu sobre a vinda do Senhor. Como resultado, um testemunho remanescente separou, e afastou, o denominacionalismo e todo o apoio oficial que poderia haver, caminhando apenas onde a fé podia andar. Isso aconteceu há 150 anos, em meados do século XIX, quando houve aqueles que se separaram do denominacionalismo, da ordem e do formalismo oficial da igreja e caminharam onde somente a fé pode caminhar. Não tinham nada para se apoiar,
mas confiaram no Espírito de Deus para todas as coisas relativas à adoração e ao ministério. É um testemunho remanescente. Não estou dizendo que os santos reunidos sejam o remanescente, eles simplesmente representam uma posição no testemunho cristão de um testemunho remanescente e estão onde todo o remanescente, todo verdadeiro crente, deveria estar. O testemunho remanescente foi estabelecido naqueles dias em meados do século XIX. O Senhor disse a Pedro para sair do barco e caminhar na água. Ele não estava agindo em desobediência ou tentando a Deus. Vem, disse o Senhor. Versículo 29. Pedro desceu e foi para onde o Senhor estava caminhando para encontrá-lo. Ele estava tão absorto com a vinda do Senhor que nem percebeu que estava caminhando sobre a água. Incrível. Mas esse não é o fim da história. Pedro tirou os olhos do Senhor e começou a afundar. Muitas vezes dissemos que ele tentou continuar o que estava fazendo, mas sem olhar para o Senhor. Ele descobriu que não poderia fazê-lo. Da mesma forma, aqueles que fazem parte do testemunho remanescente perderam de vista o Senhor. E ainda estamos tentando continuar fazendo as coisas que sempre fizemos, mas não está funcionando. Não está funcionando e vamos afundar. O testemunho remanescente está começando a afundar. Mas não se desanime com esse fato, de olharmos ao redor e vermos Pedro afundando. Porque quando Pedro começou a afundar, ele clamou, Senhor, salva-me, e imediatamente o Senhor estava lá para pegá-lo. Isso nos faz pensar na chegada do Senhor e no fim da nossa jornada aqui. Você viu Pedro afundando? Sim. Isso o desencoraja. Não deixe que isso o desencoraje, porque isso significa que o Senhor deve estar vindo e devemos estar no final da jornada. Se você vir Pedro afundando, então você sabe que o Senhor está vindo. Ele poderia estar aqui esta tarde, porque Pedro está afundando. Mas é bom lembrar que Pedro não se afoga. O testemunho remanescente não se afogará, não será submerso, mas está afundando. Isso significa algo para o meu coração. O Senhor está próximo. O Senhor está perto. O Senhor está chegando. Você está pronto. Não é hora de desistir. Não é hora de se desviar. É hora de esperar e aguentar. F.B. Ole disse em um de seus livros, eu acho que o que diz respeito a Hebreus, ele nos pediu para imaginar um irmão que estivesse tendo dificuldade em se identificar com o testemunho remanescente reunido ao nome do Senhor. Ele estaria perdendo energia e querendo desistir. Sem esperança e tão desencorajado, ele não tinha energia para continuar. Ele sabia que deveria continuar, então ele ficou lá mais algumas semanas. Assim ele foi, semana a semana. Finalmente, ele não aguentou mais. Ele disse aos irmãos que queria sair da comunhão e não mais seguiria esse caminho. Era difícil e desanimador demais. No dia seguinte, o Senhor chegou. O Senhor lhe disse, o que você acha que o homem deve ter sentido de si mesmo? Apocalipse 13:11 nos diz, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele teria perdido a coroa que ele poderia ter tido, porque ele partiu no último minuto. O que ele teria sentido? Porque não poderia ter ficado apenas mais uma semana. O Senhor está vindo. Ele está muito, muito perto. Vemos Pedro afundando por todos os lados, mas não vamos desanimar, vamos nos encorajar. Eis que venho sem demora.